Bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório e acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. Olá, este é o Haja Saúde, eu sou a Filipa Melo. Vamos conversar sobre o propósito, a razão de ser deste podcast, o primeiro produzido exclusivamente pelo Serviço Nacional de Saúde. Olá, Dr. Casimiro Ramos, seja muito bem-vindo. Enquanto Presidente do Conselho de Administração da ULS Médio Tejo, cabem-lhe as honras da apresentação do Haja Saúde. Olá, boa tarde. Vai ser já a seguir. No episódio de hoje falaremos também sobre a luta para deixar de fumar, isto é, o combate ao tabagismo. A conversa será com o Dr. Tiago Gaspar, responsável pela consulta de cessação tabágica no Hospital de Torres Novas. Isso vai ser daqui a pouco. Dr. Casimiro, este é um podcast de produção interna, pioneiro em todo o Serviço Nacional de Saúde. E ele nasce já precisamente no contexto das unidades locais de saúde como uma iniciativa inovadora. Porquê esta ideia e o que é que espera também que ela traga de novo para os utentes? Muito bem. Quero, em primeiro lugar, agradecer a vossa disponibilidade de abraçarem este projeto. Dentre os projetos da OLS e da criação da ULS, que no total são 32 projetos, e dentro desses 32 projetos, para além daqueles que estão diretamente relacionados com a atividade clínica e de enfermagem, há outros relacionados com a comunicação, com o fazer chegar à comunidade uma saúde de proximidade. E nesse contexto, para além do podcast, há outras iniciativas que procuramos implementar a curto prazo para, no fundo, chegar aos utentes com um conjunto de informações, de conhecimentos que lhes permitam não só melhorar o acesso, mas também ter um melhor esclarecimento sobre como funciona o próprio sistema, porque é que nós estamos disponíveis e que podemos chegar mais próximo, e é dentro dessa estratégia global que se enquadra esta iniciativa. Bem, uma coisa é certa, Dr. Casimiro e senhores ouvintes também, aqui não se vai falar mediquês, pois não? Não, todos numa linguagem comum, todos percebam efetivamente do que se está a falar, sem prejuízo de algumas vezes os próprios profissionais também introduzirem, faz parte do léxico clínico, mas até explicá-lo. Porque muitas das vezes no contexto hospitalar ou de consulta, mesmo nas cuidados de saúde primárias, muitas das vezes o médico ou a médica utilizam termos, para eles são comuns e normais e para o utente são estranhos. Portanto, até mesmo explicar esse léxico é bastante importante para que, enfim, a pessoa não saia do consultório e vai correr para o computador, sei o que é que o médico me disse quando disse aquela palavra. Computador. O computador é um problema, não é, doutora? Para muitas vezes os próprios doentes ou, enfim, o cidadão comum vai à internet procurar informação sobre saúde. Este podcast tem também a função de informar para que essa informação seja credível, seja uma informação válida. Sim, pode ter esse objetivo e tem esse objetivo, porque na verdade computadores, o acesso à internet e tudo mais não tem que ser necessariamente um problema. Mas também a própria bula, muitas das vezes, vista desse ponto de vista, podia ser um problema, porque se a pessoa vai verificar e ler o papelinho das indicações ou das contraindicações e diz, eu não tomo isto porque isto faz mal a isto. Portanto, a principal indicação é aquela que é dada pelo profissional. Os medicamentos têm um espectro muitas das vezes largo e, portanto, têm várias aplicações, não significa necessariamente que tenha aquela patologia. E acontece efetivamente alguns casos que me relatam do utente que diz ao médico, mas eu estive a ver na internet e isto deve ser aquilo ou aquilo outro. É este papel que todos nós devemos ter para informar, para descodificar e que, no fundo, também traga segurança aos utentes naquilo que é a mensagem que procuramos transmitir. Como referi várias vezes, nós podemos
numa determinada circunstância, ter um profissional médico altamente qualificado. Mas se ele não transmite confiança ao utente, ele depois nem os medicamentos toma. É mais importante a relação, claro que é importante a questão técnica, não é? Mas pode ela não ser insuficiente se depois o relacionamento, aquilo que é a humanização da forma como é tratado o utente, deitar tudo por terra. Procuraremos neste podcast dar um contributo para isso. Trazer uma mensagem de humanização e de, ao mesmo tempo de conhecimento, mas também que seja muitas das vezes entendido pelos utentes a razão do porquê. Porque isto acontece. Porque é que é necessário isto e aquilo. Trazer essa ponte que permita que exista também mais tolerância por parte dos utentes em determinadas situações que necessitam dela mesmo e não uma intransigência que depois ninguém consegue corresponder. Ao mesmo tempo, como é que a equipa médica e os funcionários reagiram a este convite? Porque, na verdade, vão todos participar. A reação é o resultado, no fundo, também da forma como estamos a implementar os projetos da ULS, que é de dentro para fora. A própria ideia do podcast vem de dentro para fora, não surgiu numa manhã iluminada a alguém. Neste caso, à equipa de comunicação que deu o seu contributo para podermos fazer também este projeto. E da mesma forma como médicos, enfermeiros, quadros primários e hospitalares deram o contributo para os projetos a implementar. Então, essa vontade de divulgar qual é o projeto, como é que vamos funcionar, que articulação é que vamos fazer, acaba por ser uma necessidade que eles próprios sentem, de sentir que, afinal, é possível fazermos coisas, é possível fazer coisas diferentes e que dão um contributo para melhorar o acesso e chegar com os cuidados de saúde mais próximo das pessoas. Por outro lado, bem, há sempre dois lados na questão, não é? Por outro lado, um doente mais bem informado será, com certeza, um doente mais exigente, certo? Certo, obviamente, mas é a exigência que também traz a qualidade. Em todas as questões que nós somos conhecedores e somos exigentes, obriga a outra parte também a corresponder ao mesmo nível. Isso só traz ainda uma melhor melhoria do serviço que se presta, porque se não houver exigência, eventualmente pode haver, entre aspas, um descuidar, um baixar da guarda. Havendo exigência e havendo um conhecimento sério daquilo que se trata, isso só vem melhorar o serviço que prestamos. Muito obrigada, Dr. Casimiro. Foi um prazer tê-lo connosco no batismo do consultório do podcast Haja Saúde, que está sempre aberto para si. Vai estar aberto, que é para todos os funcionários da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Obrigado eu e desejo que todas as entrevistas decorram de acordo com o que têm planeado e que assim possamos chegar aos utentes com mais facilidade e com esclarecimento e, sobretudo, com uma palavra de humanização. Vamos lá, haja saúde. Voltamos já de seguida, iremos conversar sobre tabagismo e como evitá-lo com Tiago Gaspar, responsável pela consulta de cessação tabágica no Hospital de Torres Novas. Contamos consigo depois das informações úteis de hoje. Até já! Sabia que uma única dádiva de sangue pode salvar até 3 vidas? Este verão a ULS Médio Tejo pede-lhe que seja um dador salvador. O sangue é necessário diariamente para a realização de cirurgias, em contextos de acidentes graves, em partos com hemorragias e tratamentos para várias doenças como doenças oncológicas, anemias ou leucemia. É nesses casos que entra a boia salvadora das dádivas benévolas de sangue. Sabia que bastam 15 a 20 minutos da sua vida para dar vida a quem mais precisa? Venha doar bem, sem olhar a quem. Para ser dador benévolo de sangue, basta que tenha idade entre 18 e 65 anos. E para dar sangue pela primeira vez pode fazê-lo se tem no máximo 60 anos, ter um peso mínimo de 50 kg e ser saudável. Traga os seus familiares e amigos e colegas. Precisamos muito da participação dos jovens do Médio Tejo. Estamos à sua espera. Anote na agenda e consulte os horários da dádiva de sangue na nossa página da internet. Dê sangue, dê vida. Estamos de volta à conversa no Haja Saúde. Obrigada por escutar o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, pioneiro no Serviço Nacional de Saúde. Dr. Tiago Gaspar, vamos falar sobre cessação tabágica. A palavra é difícil de dizer, quase tanto como deixar de fumar. Bem, há muita gente que pensa que esta até é uma das decisões mais difíceis de tomar na vida
e de manter. E também há muita gente que todos os dias diz: vou deixar de fumar amanhã, não é, doutor? Até usam muitas vezes a expressão: eu devia deixar de fumar. E de facto, este é sempre um processo que demora o seu tempo, as pessoas demoram tempo a decidir-se. O nosso papel é ter esta oferta disponível, com tempos aceitáveis de acesso à consulta, que permitam que as pessoas, enfim, que estejam minimamente motivadas para tal, ou que tenham tido uma indicação para tal, que venham à consulta e que nós potenciemos essa vontade de deixar de fumar, e se conseguirmos isso, enfim, estaremos a dar um passo significativo para que as pessoas possam realmente parar de fumar a breve prazo. Para além daquilo que nós sabemos que é um grande benefício, que é um peso maior na carteira, que outros benefícios é que parar de fumar traz a médio, curto e longo prazo? Eu costumo dizer que deixar de fumar é sempre útil em qualquer dia da vida. Digamos que a maior utilidade seria sempre nunca ter chegado a começar, mas enfim, esse é um problema que não se põe na consulta de cessação. Se é para cessar é porque já se começou. Mas de facto é sempre útil. Eu costumo dizer na minha consulta que tenho dois tipos de clientes: os fumadores e os doentes. Na verdade eles são todos fumadores. Alguns são fumadores mas não têm doença conhecida, e outros são doentes e às vezes até bastante doentes. Não é raro que um doente que vem à nossa consulta já tenha ido previamente à consulta de oncologia. Não é raro. Não é uma coisa de todos os dias, mas acontece. E, portanto, é útil em qualquer altura da vida, seja uma pessoa jovem, digamos, com muito tempo para não estragar, seja uma pessoa mais velha, que eventualmente já tenha estragado alguma coisa, ou até muito, mas que se continuar a fumar, vai continuar a estragar. Não há vantagem nenhuma em continuar a fumar. E há um tempo depois de deixar de fumar em que se fica livre, digamos assim, ou mais livre de contrair as doenças que são provocadas pelo tabaco? As estatísticas dizem todas isso. Portanto, há coisas que melhoram no dia seguinte a ter deixado de fumar. Por exemplo, a intoxicação com monóxido de carbono, que é fácil de perceber e, aliás, até é mensurável. Portanto, temos uns dispositivos muito simples que nos permitem fazer isso e rapidamente se percebe que deixou de haver monóxido de carbono nos pulmões das pessoas, nas vias respiratórias das pessoas, mas depois, digamos que a longo prazo, a médio e a longo prazo, há uma quantidade de indicadores que nos permitem perceber que os riscos diminuem. Por exemplo, o cancro do pulmão, parece que as estatísticas dizem que ao fim de 10 anos esse risco diminui para metade. Diminuir para metade não é deixar de existir, mas claro, diminuir para metade é diminuir para metade. Mas é um presente enorme, não é? Obviamente que sim. É uma dádiva. E nomeadamente na doença cardiovascular, portanto, os infartos de miocárdio. Uma pessoa que tenha tido um infarto de miocárdio, se deixar de fumar, digamos que o risco de voltar a ter um infarto de miocárdio diminui muito comparativamente com quem nunca deixa de fumar, e também acontece às vezes. E, portanto, digamos que as vantagens são sempre boas, sejam elas quais forem, seja em que altura for da vida. Eu suponho que cada paciente seja um paciente, cada caso seja um caso. O doutor alguma vez fumou? Fumei. Uma pergunta muito já disse. Sim, já. Fumei, não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum, até é interessante, e costumo utilizar isso com os meus doentes. Eu costumo dizer que deixei de fumar quando passei a ser médico a sério. E as pessoas normalmente olham para mim com um ar assim desconfiado, que é ser médico a sério. Eu chamei isso de ser médico a sério quando acabei aquilo que naquele tempo se chamavam os estágios. Passei a ser médico a sério, tinha uma responsabilidade diferente, também precisava de ter clientes, já agora, né? Também convinha. E era muito má publicidade, achei que era certeza. uma péssima publicidade e, portanto, achei que era uma boa altura para deixar de fumar e deixei de fumar nessa altura. Ou seja, há 42 anos, já agora acrescendo digamos, com um empurrãozinho da minha mulher, numa altura em que não havia rigorosamente nada do que existe hoje, não é? Portanto, todos os apoios que nós podemos dar. Portanto, basicamente foi um dia decidir que tem que ser e parar de fumar. Ou seja, no seu caso foi a frio. A frio, é isso mesmo. É assim. Só a sua decisão? Só a minha decisão. Isso é possível, embora nós até não achemos isso recomendável nos tempos de hoje, porque há de facto muitas coisas que nós podemos fazer e que podem ajudar as pessoas e, portanto, não há grande razão para estar a fazer uma coisa que já é difícil por si só,
fazê-la ainda mais difícil, porque as pessoas decidem ir pelo caminho mais difícil. Gostava de lhe perguntar como é que alguém avalia ele próprio, a própria pessoa, o seu nível de dependência da nicotina, e também como é que o médico avalia essa dependência da nicotina. Portanto, é uma dupla pergunta, não é? Como é que o potencial paciente o mede e depois como é que é avaliado em consulta? Portanto, o doente potencial, o doente que é doente, de facto, já tem algum tipo de queixa relacionada com o uso de tabaco, é muito fácil. Ter mais de 45 anos, ser fumador há mais de 20 anos e ter, por exemplo, aqueles sintomas mais ou menos conhecidos relacionados com o tabaco, ter tosse persistente, ter cansaço fácil. Portanto, estes 4 coisas que qualquer pessoa pode constatar dela própria, ter mais de 45 anos, porquê? Porque quem mais de 45 anos, em geral, já fuma há mais de 20, porque, enfim, fumar costuma ser algo que se começa a fazer na adolescência ou assim. E, portanto, ter esse tipo de sintomas persistentes, não é estar constipado, é ter tosse persistente, o chamado catarro do fumador, que é uma coisa mais ou menos conhecida, não é? E ter cansaço excessivo para aquilo que seria normal e que muitas vezes as pessoas comparam com outra pessoa da mesma idade que não fuma e que vão fazer uma caminhada e um cansa-se e o outro não. Ou subir umas escadas e um primeiro andar chega ao fim do andar cansadíssimo e o outro não. Enfim, é relativamente fácil fazer isso. Os médicos têm um teste, nós utilizamos um teste que se chama o teste de Fagerström. Fagerström era um médico escandinavo, enfim, que tem 10 pontos, no fundo é como se atribuíssemos uma percentagem, mas 3 pontos chegam. Um é quanto tempo depois de se levantar é que fumou o primeiro cigarro. E há fumadores que é a primeira coisa que fazem. Ou seja, põem a mão, não é? Alguns têm na mesa de cabeceira. Alguns têm na mesa de cabeceira, outros não têm na mesa de cabeceira, mas vão à casa de banho e a seguir acendem um cigarro. E, portanto, o primeiro critério é menos de 5 minutos, menos de 30 minutos e mais de 30 minutos. Portanto, isso mostra qual é o grau de dependência que a pessoa tem. E, portanto, quanto mais rápido for a necessidade de começar a fumar um cigarro, maior é a dependência. A segunda pergunta é, de todos os cigarros do dia, qual é o cigarro que mais falta lhe faria se não o pudesse fumar? Eu costumo dizer assim, se eu lhe proibisse de fumar agora, eles ficam a olhar para mim com ar sério. Muito assustados, será isto que me vão fazer aqui nesta consulta? Não é nada disso, mas se não pudesse fumar, qual era o que lhe faria mais falta? E, mais uma vez, o primeiro da manhã, a seguir ao almoço, ou então, aquele cigarro que eu fumo antes de deitar. Os 3 exemplos de dependência do menor grau para o menor grau. Não é? Portanto, aquele primeiro cigarro da manhã, a seguir ao pequeno almoço, ou o primeiro cigarro da manhã. Demonstra mais dependência. Exatamente. E a terceira pergunta, que também é bastante simples, é se nós dividimos o dia em 2 metades, fuma mais na primeira metade do dia ou na segunda metade do dia? E, portanto, obviamente que a dependência é maior naqueles que fumam mais na primeira metade do dia. Porquê? Porque durante a noite não fumam, estão, digamos assim, a gastar a nicotina que têm no seu cérebro e de manhã estão cheios de vontade de fumar. Aqueles que fumam mais ao fim do dia, mais no fim do trabalho, têm mais um caráter social, recreativo, e esses têm menos dependência da nicotina. Não quer dizer que seja mais fácil para eles deixar de fumar, que é outra história. Doutor, quais são hoje em dia as opções de tratamento disponíveis e perguntar também se recorre sempre à medicação? Não. Cada doente é um doente. Cada doente, enfim, doente no sentido lato do termo, porque, enfim, é a nossa formação profissional, mas cada fumador que vem à nossa consulta é um fumador diferente. E, portanto, a maneira como as pessoas encaram, a maneira como fumam, é muito diferente. Eu costumo dar vários exemplos, mas só para responder a essa parte, portanto, há fumadores que podem utilizar terapia de substituição com nicotina, que são os adesivos de nicotina, as pastilhas de nicotina. E depois há fármacos, enfim, com mecanismos de ação diferentes, mas há fármacos que hoje ajudam muito as pessoas a deixar de fumar.
E, portanto, é uma mensagem que eu acho que é importante, já que falamos nisto aqui, é uma mensagem que é importante dizer, a maior parte das pessoas podem fazer este tipo de fármacos. A maior parte das pessoas, se calhar, teme os efeitos secundários. Mas os efeitos secundários não são nem muito melhores nem muito piores do que os efeitos secundários de outros medicamentos. Há um deles até que é também usado como antidepressivo. E há um que as pessoas tomam muitos comprimidos por dia e quando lhes dizemos que têm que começar com 6 comprimidos por dia, dizem, ai, tanto comprimido. Mas normalmente não dizem, tanto cigarro, dizem só, tanto comprimido. Não é? Claro. E, portanto, enfim, é sempre uma questão de perspectiva. Doutor, para terminarmos, que dicas tem para quem ainda não se consegue decidir a ir vir à consulta, mas pensa nisso, como disse no início, tenho que ir, eu devia ir? Digamos, esta decisão realmente é absolutamente essencial, ou seja, fazer fármacos, o que quer que seja, em pessoas que não estão minimamente motivadas para deixar de fumar, nunca resulta. E, portanto, a motivação da pessoa é absolutamente essencial. Agora, é evidente, eu costumo dizer isso às vezes àqueles mais céticos, você alguma vez ouviu alguém na televisão a dizer que fumar era uma coisa boa por alguma razão? Bem, podem dizer que fumar é um prazer. Não, podem dizer que é um prazer, mas que o ato de fumar é uma coisa boa, eu acho que é completamente pacífico, unânime, há muitos anos. E, portanto, no fundo, qualquer fumador vai ter que um dia de tomar esta decisão. Nós não costumamos ter pressa, às vezes até, digamos, suspendemos o percurso de um fumador que sentimos que não está a correr bem, e em vez de o estarmos a frustrar, venha cá para o mês que vem, venha cá daqui a 2 meses, e eles vêm e continuam a não fumar, às vezes optamos por dizer assim, olha, vamos fazer aqui uma pausa, você venha cá só em janeiro, mas em janeiro vamos ver se você já mudou de ideias. E em janeiro acontecem uma de 2 coisas, ou não aparecem, e, enfim, é porque não mudaram de ideias ainda, ou aparecem e já têm uma motivação diferente. E se calhar a nossa probabilidade aumentou em relação àquilo que tinha acontecido anteriormente. Portanto, suponho que aconselhe, em vez de fumar um cigarro, tomar uma decisão e ter força de vontade. Bem, a motivação, que ainda é gratuita, exato, ao que parece. A motivação é absolutamente essencial para poder deixar de fumar. Foi a conversa com o Dr. Tiago Gaspar, responsável pela consulta de cessação tabágica no Hospital de Torres Novas, para a qual todos os fumadores ficam com certeza convidados, não é, doutor? Com certeza. Estamos disponíveis sempre. Muito obrigada. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais. Dr. Manuel Constâncio em Abrantes, Nossa Senhora da Graça em Tomar e Rainha Santa Isabel em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024, a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS, para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigado por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde!